Foi-se o tempo que para aprender eram necessários canetas, lápis, caderno, livro. No mundo moderno, a tecnologia está cada vez mais presente na sala de aula. Mas qual a medida certa? Esse é nosso assunto de hoje. A sala de aula é um espaço aberto para surfar. No conhecimento. Dá para aprender bastante coisa, desde matemática, assistindo vídeo, português, ciências. Tem vários tipos de vídeo, também dá para pesquisar no Google. Descobrir novos mundos e maneiras de aprender. Mas o que tem tanto nesse tal de computador, hein? Você recebe notícias em tempo real e você também tem várias coisas que você pode fazer, como jogar, pesquisar notícias e se informar demais do mundo hoje em dia. Muitas coisas, porque de vez em quando os livros eles já são de outros anos e aí dá pra gente descobrir coisas novas no computador. Tecnologia e sala de aula têm caminhado juntos ultimamente. A Maria Luísa não desgruda da internet quando quer aprender ainda mais. O que você achou aí, hein? Informações sobre as queimadas que estão tendo agora e algumas outras informações de hoje em dia. Mas e o bom e velho livro? Onde entra nessa? É o adeus a quem sempre esteve na sala de aula? Não dá para abandonar o livro porque dá para aprender nos dois, tanto no computador quanto no livro. A gente vai continuar surfando aí nesse universo da tecnologia. Agora eu vou contar com a ajuda de duas especialistas, a Clarissa e a Pâmela. Tudo bem? Tudo bem. Como é que a tecnologia deve ser pensada no âmbito escolar? Dá para fugir dela, Clarissa? Não dá para fugir. Ela está aqui para justamente nos ajudar, né? E eu penso sempre na tecnologia para a qualidade de vida do cidadão mesmo, do cidadão, das crianças, né? Dos adultos, e que ela venha realmente para nos ajudar. Claro, com limites, né? Porque a gente sabe que tem os lados positivos e negativos, mas não dá para a gente fugir dela hoje em dia mais. Ela já incorporou e a gente vai tentar fazer com que ela só melhore a nossa qualidade de vida, né? Melhorar a concentração das crianças também, né? Agora, Pâmela, muitas vezes a tecnologia foi vista como vilão na escola, né? Com certeza. Algo que só dispersa o aluno, algo que tira ele do foco, né? A gente não pode perder de vista que isso também, se tem um uso muito prolongado da tecnologia, realmente vai afetar no foco do aluno, vai afetar também na ansiedade e tudo mais, né? Só que também ela pode ser vista como um apoio, como um auxílio, pois aproxima as pessoas, né? Os vínculos ali, as relações. Também a gente tem fácil acesso a muitos materiais. A gente não precisa mais viajar até lá para conhecer, né? Novos lugares, novas culturas. A gente consegue ter acesso tudo pertinho, no né? E a gente tem que pensar também, você falou dessa questão do acesso, que a tecnologia hoje facilita a descoberta daquele aluno, né? Ele pode se interessar mais, por exemplo? Eu acho que sim, eu acho que a gente teve também uma aproximação do conhecimento, de certa forma. Porque imagina, antigamente a gente tinha que ir à biblioteca para ler muitos livros, para ter acesso aos livros nas escolas, né? Hoje em dia eles podem ter uma biblioteca na palma da mão. Então, ao mesmo tempo que a gente pode causar um pouco de ansiedade e tudo, a gente tem que reaprender a também fazer leituras, a fazer pesquisas, que antes era muito distante de algumas crianças que não tinham tanta condição assim. E, por incrível que pareça, a internet favoreceu as classes mais baixas mesmo. Porque aquelas crianças que não tinham tanta condição de ter uma enciclopédia inteira em casa, hoje em dia elas podem ter, né, de certa forma, algumas enciclopédias na palma da mão, né? Tanto no celular como no computador, no tablet, né? Tem vários livros online hoje em dia que são de graça também, que a gente pode baixar de graça, né? Depois eu posso passar para vocês, para a escola mesmo,
para a gente também incentivar que a tecnologia faça o papel que antigamente a gente tinha nos livros, né? Para que a gente veja isso de forma lúdica, para que a gente consiga ensinar as crianças de uma forma lúdica e divertida. Ô Pamela, é possível usar dentro disso que a Clarissa está falando, a tecnologia para aguçar a criatividade? Ela falou, por exemplo, a questão da leitura, né? É possível também trabalhar, despertar essa vontade da criança, do adolescente, de ir atrás de informação e se tornar até mais criativo? Sim, hoje a gente tem essa área da gamificação, né? Então tem jogos interativos, então tá aprendendo a fazer cálculos, tá aprendendo, né, diversas matérias através de jogos. Isso é muito legal. Agora, o professor ele tem que incentivar isso dentro da sala de aula, né? Ele não pode, assim, também impor algo dentro da sala de aula. Tem que ser uma questão mais natural. Essa é a questão mais difícil, eu acho, para o professor. Porque hoje em dia, para você falar para o aluno que ele não pode usar aquele telefone naquele momento, ao mesmo tempo falar para ele que ele pode usar o aparelho para a parte de estudo, né? Fica meio confuso para o aluno, né? Porque tem confuso. escolas que proíbem realmente o uso do celular, tem algumas cidades que têm leis que proíbem o uso do celular dentro da sala de aula, mas também tem um momento que é para usar, e aí o aluno não sabe o que é para ele fazer. Então tem que ter essa linha tênue, né, entre o momento certo de usar ou não. Mas hoje em dia a gente pode também incentivar, por exemplo, se ele der um conteúdo e as pessoas estiverem querendo usar, ele pode dizer assim, olha, tal aula a gente vai usar, procurem aí o que é que vocês acham sobre globalização no mundo, sobre a própria internet, né? E cada um me venha com uma resposta diferente, mas mesmo assim são os tipos de aluno, o tipo de professor, o tipo de aula, né? Hoje em dia a gente tem vários vídeos também, né? Depende mais do perfil da aula também, né? Mas entra também na parte pedagógica, né? De mostrar, de apresentar nós como educadores, de mostrar que tem um momento para cada coisa, né? A gente precisa inserir. Eles, na verdade, já nascem inseridos nesse mundo. Já é uma né? outra geração. No momento do né? nascimento, eles já estão dentro, né? Tirando selfies no momento do nascimento. Então não tem como a gente tirar isso deles. Mas é essa coisa da disciplina. Tem um momento para o uso da tecnologia e tem um momento que a gente vai ter atividade que não tem como a gente incluir a tecnologia, né? E é saudável para eles saberem que a gente precisa separar esses dois momentos. Sim. O aluno vai conseguir entender, né? Que horário que ele tem que usar, como ele tem que usar. Faz né? parte de nós educadores mostrarmos para ele que precisa ter essa separação. Agora, você falou um pouquinho das emoções também, né? Um pouquinho da criatividade, de alguns sentimentos. Isso também faz com que o aluno ganhe uma certa disciplina. Com certeza, tem, né, que vir esse ganho também. Mas em contrapartida, se tem o uso excessivo, aí a gente vê o impacto negativo das emoções. Porque hoje em dia a gente não precisa mais esperar para ver aquela aula, para assistir aquele filme, tem tudo ali, no momento que eu quero, no aqui e agora. Mas não está tendo muito, né? E às vezes causa alguma sensação diferente naquela pessoa que está tendo uma enxurrada de informação. Excesso de filme, informação. é jogo, é conhecimento, tá e aí tendo você muita se coisa. enche daquilo e o que eu faço com todas essas informações? E todas essas informações, ela tem um embasamento? De onde ela vem? Né? Então os educadores têm que ficar a todo momento observando tudo isso. O que está entrando ali naquele mundinho, né? Nesse nosso mundo de fake news, né, é super importante a gente sempre ensinar como buscar as fontes e quais são as fontes oficiais, quais são as fontes confiáveis hoje em dia, seja no Brasil, seja fora, né, na Europa, nos Estados Unidos. Que tipo de fontes a gente pode buscar para ter certeza que aquilo dali é uma informação correta, né? E educar justamente isso, receber uma informação no WhatsApp, como você busca isso para saber se aquela informação é correta ou não, né? E a velocidade é muito rápida, é muito grande. Quando a essa gente fala de velocidade. fake news, se espalha muito rapidamente, né? E até o aluno, para saber se aquilo é falso, se não é difícil de checar, né? A gente tem que estimular, eu acho, o pensamento criativo, o pensamento crítico, né? Que hoje em dia, com a tecnologia, às vezes, de massa, a gente recebe informação, tem como aquilo dali como se fosse verdadeiro. Mas a gente tem que
ensinar também as crianças a raciocinar. Será mesmo que aquilo dali é verdadeiro? Como é que eu posso buscar essa informação? Vamos tentar raciocinar. Se aconteceu isso antes, agora, o que aconteceria no futuro, né? Sempre pensar e tentar, eu acho que o mais importante da educação é isso, é estimular o pensamento criativo, para que a gente sempre questione, né, por que aquilo dali está acontecendo, né? Mas você acredita que a internet vem com esse estímulo? Porque tudo é muito pronto hoje em dia. Infelizmente não vem com esse estímulo, e aí seria para o educador também, né? Aí entra o professor, entra com certeza, porque muito você desperta o desejo ali. Nossa, que legal, eu gostei, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas está passando o tempo, ele só está pegando informações. Na hora da realização... Não está filtrando, né? Não tá, na hora de realizar, de sair dali e executar, muitas vezes ele não acontece, né, esse momento. Agora, a gente também falou da postura do professor em relação àquele aluno. O professor também tem que estar preparado, porque tudo já mudou, né? Muda muito a forma de ensinar. De ensinar. Né? Então, essa parte que eu falei mesmo, para o professor eu acho uma das partes mais difíceis, né? Porque hoje em dia a gente não tem aquele professor como, né, uma coisa muito distante da gente, é como se ele estivesse mais próximo. Hoje, né? Ele faz parte do ciclo do aluno. É quase como se fosse um amigo também, né? E aí a gente tem que também estimular os professores e tentar passar essas informações de como ele pode inserir também essa tecnologia dele para facilitar tanto a vida dele como do aluno, né? O que a gente está falando aqui que não é para abandonar o giz e o caderno, que são umas tecnologias comparadas com hoje em dia, né? É para combinar isso. Exatamente. Eu acho que hoje em dia, principalmente no Brasil, a gente ainda está longe de tirar o giz e a lousa, né, como se fala. Mas a gente já tem também algumas lousas em algumas escolas que elas são smart, né, que elas são, você com um toque, né, você chama também o Google lá, né, então você pode interagir com a internet no próprio quadro, né, que você está ensinando. Mas nos casos que a gente não tem isso, também é importante, né, para o professor expor algumas coisas. E a gente tem que lembrar também que algumas pessoas aprendem de forma diferente. Por exemplo, tem gente que aprende mais de forma visual e a gente pode fazer isso hoje em dia de outras formas. Então, né? Então a gente pode ver também algumas pessoas que aprendem mais e fixam mais escrevendo ainda, né, com lápis e papel. E também, hoje em dia, tem gente que gosta mais de digitar, né? Para também fixar aquilo dali. Formas de aprender. Mas é interessante também quem tem a facilidade do visual também precisa ser estimulado, né? Ouvindo, escrevendo, porque senão a gente acaba desenvolvendo só um tipo né, de aprendizado. Então, o mesclar é muito interessante. E quando a gente está falando em formação, a pessoa ainda não sabe, né? O que realmente ela tá se qual que é a habilidade, ainda, né? Então tem que colocar as duas técnicas ali naquela hora de ensinar, né? Pra ver, porque também tem a questão da escrita, né? A gente não pode esquecer disso, né? Quando você só coloca o digitar, também tem a questão da escrita. O pensamento de quem digita e escreve é diferente? É Com diferente. certeza, é em velocidade diferente, né? A gente pensa de uma maneira, né? O pensamento vai fluindo e você precisa ter, né, a pausa ali para você conseguir escrever. E aí quando a gente fala do digitar, muito vem a abreviação para dar conta de acompanhar o pensamento acelerado. Que aí é outra questão. Esse uso da tecnologia, ele começa a acelerar nosso pensamento. E aí a gente vem com síndromes de pensamento acelerado. O que seria? Tem isso também já? Tem sim, que é a então, a tecnologia ansiedade. vai desenvolvendo novas síndromes, né? Novas síndromes. A gente vai vendo doenças atuais devido ao uso excessivo da tecnologia. Porque antes eu pensava apenas na ansiedade, então já está desencadeando outras coisas. Que aí vem outras nomenclaturas, né? Vem outras tem muito a ver outros com pontos. Porque como a internet é muito veloz, a gente acaba gerando alguns sentimentos, alguns comportamentos, algumas síndromes, né? Se a gente pensar também nessa questão de interatividade que a tecnologia proporciona, isso é importante também, porque a gente está interagindo com um computador, com um celular, com máquinas, com máquinas. E aí, não fica muito artificial também?
Eu acho, uma das coisas que eu mais me preocupo também, que a gente já trabalhou isso lá na Unicamp, é a questão da depressão. Que hoje em dia a gente está vendo os jovens, né, um índice de suicídio muito alto no Brasil. E aí, por que isso pode acontecer? A gente tem que ir buscar, né, por que isso pode acontecer. Primeiro, a gente não tem a mesma concentração que tinha antes, né? Então, foi provado cientificamente que os alunos têm um poder de concentração hoje em dia menor do que tinha antigamente, né? Porque antigamente a gente não tinha televisão, não tinha internet. Então, com essa velocidade, né? É o imediatismo, né? Esse imediatismo vai causando ansiedade, concentração. A gente não tem mais, da mesma forma que a gente tinha antes, o toque, o abraço, né? Realmente essa interação com as pessoas, né? E aí fica essa coisa de máquina, essa coisa que você falou que não é realmente no mundo real. E parece que vai distanciando um pouco, você vai vendo os pensamentos do outro, que normalmente a gente posta só as coisas boas, né? Sim, e aí você controla a sua realidade, né? Você posta aquilo. Se eu quero ter contato com a crítica, eu tenho, se eu não quero, eu bloqueio. E aí, de repente, quando essa crítica vem, ela vem de uma forma que eu não consigo lidar com aquilo. Né? Então, entra aí, é muito delicado. A gente vai fazer uma pausa rapidinha, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre essa questão da internet, da tecnologia. Daqui a pouquinho eu volto, é bem rapidinho o intervalo, como um clique aí no celular. Já já você não sai daí. Estamos de volta para falar como a tecnologia pode ser a aliada ou não da educação. Eu continuo aqui com a Clarissa e a Pamela. No primeiro nosso bate-papo, a gente está falando dessa interatividade, né? É importante também que isso esteja, o ao vivo seja estimulado não só na internet, nas escolas. A gente tem as brincadeiras, por exemplo, educação física, né? Aí a internet tem que ficar um pouquinho de lado, a tecnologia ou não? Com certeza, eu acho que descarregar um pouquinho dessa energia, né, que é tão consumida ali no virtual, precisa descarregar um pouquinho. As crianças precisam se movimentar. A gente não pode deixar perder essa brincadeira que é tão saudável, né? E o impacto também no psicológico das crianças é muito grande, né? Então ter a interação, ter o contato, tudo isso faz parte do desenvolvimento delas. Aquela questão de olhar no olho, de sentir toque, isso tem que ser mantido, com né? certeza. Não pode saber que tem alguém ali junto com você, né? Não é você com você mesmo. Quando a gente fala de educação à distância, né, que são as salas de aulas virtuais, muitos alunos reclamam desse contato da sala de aula, né, do esfriamento. Isso pode acontecer mesmo, né? Pode. E é um egocentrismo muito grande, né? É você, é a sua dúvida, a sua resposta ali, né? É a sua dúvida sanada, mas e o outro? O outro pensa como eu, o outro pensa diferente de mim? Como que é essa troca? É só comigo que acontece isso? Com o outro também? Como são as crianças da minha idade também? Elas estão no mesmo momento que eu? Tudo isso é muito importante que eles saibam, que eles tenham essa identificação. É desenvolver a empatia, né? Isso. A gente viu que, infelizmente, a empatia com essas redes sociais vem diminuindo. Porque a gente quer, né, postar algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E parece que isso vai diminuindo um pouco esse pensamento de como o outro está pensando, do qual sentimento que ele está tendo, né? E aí, infelizmente, a gente vai perdendo um pouco dessa capacidade de sentir o outro. De olhar o outro, de se importar, onde a gente vê a agressividade também. Então, eu expus de uma opinião, né, que é diferente da opinião do outro, automaticamente isso vai para o outro como algo agressivo. Então ele vem bombardeando. Não aceita a crítica. Não aceita a crítica. Né? A frustração, a intolerância. E isso gera mil e uma coisa, né? Isso volta para a ansiedade. Muitas vezes é perigoso até esse ambiente virtual, né? Por exemplo, a gente falou já de bullying no ambiente escolar, mas
pode não fazer na sala de aula, mas vai pro... Mas faz pela internet, Pela internet, né? Parece né? que eles têm um pouco mais de coragem, né? Tem Porque uma ninguém liberdade tá- maior. Né? Eu tô protegido, né? Eu tô tá meio fechadinho protegido. aqui. Agora, se a escola tem que estimular o uso da tecnologia até com certo limite, cuidado, em casa também os pais têm que pensar nisso? É papel do educador tá ali, colocar horário para início e término do uso, né, do celular, do tablet, o que seja, e tá acompanhando também o que o filho está acessando. Né? Então, se eu sou responsável, tá dentro do meu papel. E hoje em dia a gente tem ferramentas, a gente tem aplicativos para controlar esse Aí tempo a tecnologia de uso. vai ajudar os pais, Ajuda né? os pais, com a certeza. espiar o que o filho está fazendo dentro de casa, né? E não E a tem como, a gente controlar. precisa entrar nesse mundinho deles também. Para saber o que está acontecendo. Com certeza. Até por questão de segurança, né? Eu venho vendo que existe uma limitação para cada idade, né? De 0 a 2, eles falam que é possivelmente 0, sabe? Depois disso eles vão inserindo um pouco, porque também não pode ficar absolutamente sem nada, né? Mas é como a questão do doce, às vezes aquilo dali o pai às vezes não quer dar, mas é uma facilidade, né, para entreter a criança. Mas a gente tem que estimular também outras formas, né, de entretenimento com as crianças, né, de forma que elas saibam ter esse limite, tanto os pais em casa como os professores nas escolas, né? Tem que ter uma gotinha de cada vez. Essa Né? dosagem. Não pode dar tudo de uma vez. Voltando só um pouquinho para falar das escolas, as escolas hoje estão preparadas para a tecnologia, tanto na questão psicológica como na questão tecnológica mesmo falando? Eu não vejo em todas as escolas esse preparo, né? Alguns educadores estão abertos para esse novo mundo e outros ficam ali só, né, enxergando isso como um vilão. Porque, querendo ou não, também é mais dentro de um comodismo, porque é novo para todo mundo, né? É muito atual. Então você tem que estar aberto a conhecer esse novo universo. E tem que também ter a questão estrutural, né, Clarice? Não adianta Exatamente. querer, né? É isso que eu vejo como Aqui a gente está principal numa problema. sala de uma escola pública com computadores, mas não é uma realidade nacional, né? Não, nem toda escola pública tem computadores para todas as crianças, né? Que bom que aqui tem uma sala de computadores, né? Que as crianças podem utilizar a tecnologia, mas com auxílio do professor ali perto. Isso. Mas o problema maior é exatamente como você falou, André, a infraestrutura. Será que a gente tem em todas as escolas do país, né, públicas e privadas, esse acesso à tecnologia com o educador, né, dando esse limite, né, o que é bom, dando os lados positivos e negativos, né? Isso que eu vejo como um lado um pouco mais triste, digamos assim, porque a gente precisa inserir todo mundo, né? A gente precisa fazer com que a tecnologia chegue em todas as camadas, né? E quando a gente não tem estrutura, às vezes usar de outros recursos para a gente trazer esse tema também, em debates, em conversas, trazer uma figura, né, de uma internet que você consegue pegar em outro lugar e trazer para os alunos terem acesso. Porque eles podem, porque isso é pode não ter a importante. estrutura dentro da escola, mas sair da escola ele vai ter acesso de alguma forma. Então essa educação digital dá para ter num bate-papo, mesmo se a gente não tiver uma estrutura falar digital. da importância Falar da disso, importância. né? E também tem uma outra questão. Aquele estudante ele vai crescer e vai entrar no mercado de trabalho que é super exigente. Né? Ele exige que você seja capaz de entrar em todos os meios de comunicação, né? Realmente. Quando a gente pensa em gerações anteriores, até anteriores à nossa, que não tiveram esse contato, se a gente for pensar no Brasil, acho que a internet chegou na década de 1990, né? Então, a tecnologia não era um requisito, hoje ela é. Hoje é. Para o mercado de trabalho. Por isso mesmo que a gente tem que inserir, nem que seja em forma de debates, né? Tem um exemplo de um professor, acho que na África até, que ele desenhou a tela do computador na lousa com giz. Olha que demais. Sabe? Então também é usar a criatividade para inserir a tecnologia para os alunos, porque se eles não podem ver ao vivo com máquinas, nem que seja como uma figura, como você falou, nem que seja numa lousa com giz para saber cada passo. Barreiras, né?
barreiras. Tem uma questão também que me chama bastante atenção, o corpo muda de quem lida com tecnologia. A gente falou da escrita, do pensamento, mas e o corpo? Ele muda? O cérebro muda e a gente estava conversando, né? Justamente isso. Crianças que começaram a desenvolver um raciocínio, uma leitura mais aprofundada em algumas coisas, elas começam a ter um cérebro um pouco maior do que outras crianças que não desenvolveram tanto toda essa questão de leitura, de imaginação, de raciocínio. Então isso também é muito importante, né? O carinho que desenvolve também, né? O carinho dos pais, o afeto, né, das pessoas, e também essa questão da leitura, porque a leitura você, né, imerge, você concentra, você viaja, você imagina. Então tudo isso, todas as sinapses, as conexões entre os neurônios, né, fazem com que mude fisicamente até mesmo o nosso cérebro, principalmente das crianças que estão em desenvolvimento. É porque né? ele é estimulado. Isso, né? tem essa parte neurológica e tem a parte também de postura, né? Físico. Sim. E aí a pessoa olhando mais para baixo o tempo todo, mais já introvertida. Vem as doenças, já vem né? totalmente. Né? Dor na coluna, as doenças ortopédicas também. A gente brinca que os bebês já estão nascendo com o dedinho, né? Já fazendo então, touch. Já, totalmente. Na hora de amamentar é touch, né? touch. Então é por isso que tem que ter, igual você falou, aquela brincadeira de rua. Eu falo brincadeira de rua, mas é aquela brincadeira de colocar o físico. A coordenação, né? Ali a coordenação motora fina a gente está desenvolvendo, mas e aí, né? E o complementar de tudo isso, e o desgaste, e a endorfina e tudo mais. Tem que ter, né? Então a gente pensamento. precisa. Os esportes também são muito bons para Essenciais para o isso, né? desenvolvimento, Para né? interação, né? Para ter o corpo a corpo também, para saber perder, saber ganhar, saber lidar com frustrações, né? E compartilhar essas frustrações, porque não é só a gente ter contato com essas emoções e não compartilhar. É essencial a gente ter essa troca também, a gente expor que está sentindo tudo isso, né? E aí a gente vai entrar em outros fatores que é até relacionamentos virtuais, né? Onde eu tô lidando ali, será que é com a realidade? Será que eu tô lidando, né, com o meu imaginário? Com o que eu tô me relacionando? Até falando da criatividade, a tecnologia te permite criar o seu próprio mundo, né? Totalmente. Eu só vou expor aquilo que eu vejo de importante em mim, que eu vejo de legal em mim, ou que eu gostaria de ter e eu nem tenho ainda, né? O mundo virtual faz com que a gente molde esse personagem. E com a tecnologia, é preciso a gente aprender, por exemplo, a gente numa faculdade faz um curso, às vezes não gosta e vai indo para outros caminhos, às vezes até que você pesquisa hoje em dia, né? Muitas vezes de entrar num curso, a tecnologia vai te abrindo portas ali, né? Também, né? Não te deixa num local só, né? Não é tão estático assim. Na parte da faculdade eu vejo realmente também, né, se a criança teve toda essa estrutura de saber os prós e contras, né, ela vai saber melhor utilizar essa tecnologia a seu favor, né, como os EADs, né, educação à distância, muitos vídeos hoje em dia, videoaula, que a gente pode ter um conteúdo mais amplo em tudo, né. Quem sabe usar um pouco dessa tecnologia vai saber usufruir de muitas bibliotecas, de novas línguas, né? Até mesmo aprender. Até que caminho ir, né? Isso, e acesso às profissões, né? O que cada profissão faz realmente, né? Quais as áreas de atuação, o que eu preciso desenvolver, quais as competências para ser esse profissional. Né? Com certeza, ele coloca a gente no mundo que a gente quiser. Eu clico lá, qual mundo eu quero entrar hoje, né? E eu navego, e eu mergulho. A porta está aberta. A porta está aberta. A tecnologia mudou muito a educação? Ela transformou, por exemplo, hoje a gente tem aquela visão do professor na sala de aula, no giz, e ela vem caminhando, a educação vem caminhando, vem evoluindo com a tecnologia, né? Vem transformando, a gente falou de tantas habilidades que o aluno pode conquistar, né? De tantas ferramentas que ele pode ter acesso. A tendência é essa mesmo, é mudar a educação? A tendência é ela complementar, e a tecnologia com certeza complementar essa educação, né? Então hoje em dia a gente, né,
Antes, a gente falava de uma célula. Vamos imaginar, o professor tentava desenhar, reproduzir. Hoje a gente tem a foto da célula para ver como ela é, como ela funciona, né? Então a gente consegue trazer a realidade para dentro da sala de aula. Em algumas escolas eles têm até microscópio, né? Para o próprio aluno ver a célula se mexendo. É uma tecnologia, né? A gente fala em tecnologia, a gente só pensa no tablet, no celular. Não, tudo. A gente vê, é tudo isso. O tempo, otimiza o tempo de sala de aula também, né? Que antes tinha que esperar o tempo de escrever no quadro, agora, hoje já traz ali pronto, ou a lousa interativa. O aluno já vem preparado muitas vezes para um próximo tema, né? Mas ao mesmo tempo eu ainda acho que a gente ainda vai ter que ter essa interação aluno-aluno, aluno-professor, sabe? Eu acho que a gente ainda vai passar algumas décadas na sala de aula com o professor dando a aula, sabe? E a gente escrevendo ainda, porque a escrita também desenvolve algumas partes no cérebro que o digitar não desenvolve. Então o cérebro de algumas pessoas que escrevem também mais do que outras que só digitam também é diferente, né? E aí é como a gente fala de estrutura, essa estrutura de sala de aula, de professor, de aluno, né, em determinados horários, eu acho que a gente ainda vai permanecer, mas o desafio é justamente entrar com essa tecnologia, saber como cada país pode investir em educação para que realmente seja bom para o aluno e não seja tão desgastante assim para o professor, né? Que hoje em dia a gente sabe que é super desgastante. E não pode pensar numa substituição também, né? Substituição completa eu não acredito, porque falta algumas coisas, é como a gente fala, só de a gente escrever já desenvolve algumas coisas, então eu não acho que a gente deve parar, né? E quando a gente escreve, a gente também está vendo que a gente escreve e aí também vai assimilando outras coisas. E quando a gente fala de emoção, ainda é trabalhado assim também. Tem que pensar nessa questão. Tem que pensar também. Eu quero agradecer a você, Clarissa, a você, Pamela, pela sua contribuição nesse universo da educação e da tecnologia. Muito obrigada, eu espero que vocês voltem aqui no nosso sala de aula. E eu agradeço você também que acompanhou o nosso bate-papo. Até nosso próximo encontro. Tchau! Tecnologia. Não tem como fugir dela mesmo. Dá só uma espiada nessa turma. Dá pra ver uma montanha-russa, você fica tipo numa simulação de montanha-russa. Tem subida, descida e dá medo. Dá tontura. É mais que sensações. Aqui os alunos aprendem até criar jogos. E agora eles não somente acessam a internet para serem consumidores de informações, consumidores de jogos, mas agora eles conseguem criar seus próprios jogos, criar seus conteúdos para a internet. A Yasmin tá batendo a cabeça para criar o jogo dela. No começo foi difícil, mas depois vai sendo legal, vai pegando a prática. Eu tô tendo umas ideias e eu quero colocar isso mais em prática. Tudo isso faz parte da aula de educação física. A professora decidiu inovar a sala de aula. Não é somente jogar os jogos digitais já criados, mas sim criar os jogos para jogar e trazer para as aulas de educação física. Dessa forma, os alunos eles se tornam protagonistas dos jogos, das atividades que ele estará exercendo. E além disso, ele toma consciência do seu aprendizado. As escolas de Campinas já estão dentro dessa onda tecnológica. A gente tem uma tradição de usar já LIEDs, laboratórios de informática, desde 2006. O surgimento do núcleo de tecnologia ele é até anterior. Então ele surge, se eu não me engano, há 15 anos atrás, em 2004, que a gente começa a ter essa preocupação em ter um núcleo de tecnologia que pense a educação e tecnologia em Campinas, né? O que nós estamos fazendo agora, o papel da Secretaria, é remodelar todos os LIEDs. Então nós estamos modernizando, trocando os computadores, aumentando a banda de internet e fazendo novas formações para os professores. De olho sempre no futuro, sem esquecer o presente. A gente vê várias experiências que são descentralizadas ainda, né? Mas de transformação, de aprender a codificação. Então o movimento Hacker, Hackathon, eles têm um lema muito legal que é programar para não ser programado. E aí você vê as pessoas de qualquer faixa etária, qualquer classe social, conseguindo ter mudança na sua própria realidade. E o papel da escola é promover essa mudança também. Tecnologia na hora de aprender.
não dá para dizer não, né? É muito legal, porque você fica ao mesmo tempo aprendendo e mexendo na tecnologia. Eu amo tecnologia. Adoro jogar, adoro ler, adoro... É uma coisa inexplicável a tecnologia hoje em dia.